Olá, é com muita satisfação que apresento o Laboratório de Informações em Redes e Tecnologias Educacionais da UFABC, o LIRT. Eu sou a professora Denise, que junto com André Brandão, Carla Rodrigues e Rafaela Rocha, participamos do programa de pós-graduação em Ciência da Computação. O LIRT é um laboratório interdisciplinar que tem por missão ser um ambiente de busca de soluções a problemas que afetam a sociedade, ao lidar com questões relacionadas à educação e inovação tecnológica. Os estudantes vinculados ao laboratório são sempre estimulados a trabalhar em equipes, com o objetivo de promover o compartilhamento entre eles que estão em variados estágios de sua formação. Então, por exemplo, estudantes de iniciação científica, tanto os veteranos quanto os calouros de PDPD, crescem muito a interagirem, por exemplo, com alunos da pós ou com aqueles estudantes que estão quase se formando, desenvolvendo o projeto de graduação em computação. Todos se beneficiam também quando interagem, por exemplo, com os integrantes de outros projetos, como os de extensão universitária, de melhoria de ensino, de cursos de aperfeiçoamento ou de projetos de desenvolvimento. Aqui estão os nomes dos atuais alunos e alunas da pós. Ao todo são 18, contando com 2 alunos especiais. 3 desses ingressaram na pós depois de atuarem em projetos durante sua graduação na UFABC, e outros 4 vieram de projetos abertos à comunidade externa. Outra característica do LIRT é que os projetos de pesquisa são planejados para se articularem com os de ensino e extensão. Um dos projetos de melhoria de ensino é o meta-aprendizagem para desenvolvimento do pensamento computacional. São exemplos de projetos de extensão ou de versão séria de desenvolvimento de jogos e os projetos do coletivo Mirtalina, o MINA, para a inclusão e permanência de mais mulheres que atuam com tecnologia, computação e ciências em geral. O coletivo MINA recebe apoio da Sociedade Brasileira de Computação por meio do programa Meninas Digitais. As linhas de pesquisa são relacionadas principalmente a sistemas de computação, em frentes como informática na educação, sistemas de software e algoritmos, muitas vezes associados com questões de gênero, ciências e tecnologias. Alguns dos temas de pesquisa em computação aplicada à educação são pensamento computacional, jogos sérios e gamificação. Em sistemas de software e algoritmos podemos citar interação humano-computador, computação afetiva, modelagem de sistemas, segurança, criptografia e ciência de redes, este último em parceria com outros laboratórios da UFABC. Alguns projetos de pesquisa em andamento comigo em sistemas de software são acessibilidade em ambientes virtuais de aprendizagem, práticas DevOps para o desenvolvimento de um arcabouço de desenvolvimento seguro em ambiente de nuvem com aderência a regulamentações em proteção de dados pessoais e aplicação a LGPD, no caso brasileiro, ou aplicação de DevOps em melhoria de processos de aprendizado de máquina. Também há detecção de posicionamento de usuários em redes sociais em temas controversos, e alguns desses trabalhos serão apresentados logo mais pelas alunas que desenvolvem esses projetos. Agora eu passo a palavra para o professor André Brandão para falar de suas pesquisas em andamento. Olá, obrigado pela palavra, Denise. Então vou me apresentar. Eu sou André Brandão, eu sou entre os docentes o mais novo integrante do laboratório LIRT e eu trabalho com 4 áreas de pesquisa que são jogos digitais, interação humano-computador, informática na educação e visão computacional. Então agora eu vou explicar os temas de cada uma das áreas em que eu atuo. Então, nos jogos digitais, existem 3 tipos de abordagens que eu trabalho, tá? Uma é Games for Health, outra é Games for Change, outra é Games for Learning. O Games for Health é quando jogos digitais, jogos sérios, os applied games, eles são desenvolvidos com a intenção de melhorar alguma situação de saúde. Então, com isso, eu já desenvolvi o jogo Gcrip, Gcrip 1 e 2. Games for Change é quando esse conteúdo ele tem a intenção de mudar alguma situação existente.
Então, para isso, eu já trabalhei com o desenvolvimento do jogo para Gcrip, em que o conteúdo era sobre atletas de esportes adaptados. E Games for Learning são jogos que são desenvolvidos para melhorar o processo de ensino-aprendizagem por meio de jogos digitais. Então, esse é o meu grande carro-chefe aqui, que são os jogos digitais, e aí eu aplico os jogos digitais com alguma das áreas outras que eu menciono. Então, interação humano-computador, para o desenvolvimento de jogos digitais, eu trabalho muito com design participativo, em que nós incluímos representantes de usuários para a elicitação e concepção de jogos. Value Sensitive Design, que é a inclusão de valores de usuários nos aplicativos, artefatos digitais. Na informática de educação, então, educação à distância, que eu tenho a intenção de trabalhar ainda na UFABC, não tive oportunidade ainda, devido a questões diversas de alunos, e visão computacional com a intenção de trazer mais acessibilidade aos artefatos digitais desenvolvidos nos projetos em que eu trabalho. Então, visão computacional, eu trabalho bastante em parceria com o Laboratório de Computação Gráfica, coordenado pelo professor João Paulo Góes, e outros projetos que eu já orientei e trabalhei, já coordenei, foram os projetos, então, o Gcrip 1 e 2. Para Gcrip, também teve o Wheelchair Gcrip, que foi desenvolvido pelo ex-aluno da UFABC, Alexandre Sickman, em que ele incluiu valores de usuários, então entramos com o Design Participativo e Value Sensitive Design. Além disso, a aluna Aquila Porfírio Santos, ela trabalha comigo e com Design Participativo também em parceria com o Laboratório de Computação Gráfica. Informática de Educação, estamos ainda com algumas possibilidades internas em andamento. E visão computacional, como mencionei, são parcerias que estamos em elaboração e tem sido muito bom trabalhar. Então, passo a palavra para a Rafaela. Por favor, Rafaela. Olá, obrigada pela palavra, André. Eu sou a Rafaela Vilela, sou pós-doutoranda no programa em pós em Ciência da Computação e pesquisadora colaboradora da UFABC. A minha principal área de pesquisa é a informática na educação, mais especificamente o desenvolvimento de jogos sérios. Isso inclui análise, projeto, desenvolvimento e avaliação do uso desses jogos sérios. Nessa área, o grande desafio é se beneficiar do engajamento, imersão e interatividade que os jogos digitais promovem a favor da aprendizagem, do treinamento e avaliação do desempenho humano. E para isso é importante pensar em diferentes aspectos do jogo, seu conteúdo, a integração dessas áreas desde o início do seu desenvolvimento. No mestrado e doutorado, tenho orientado trabalhos que pesquisam a integração desse desenvolvimento com outras áreas, como o treinamento, desenvolvimento e educação, a aprendizagem e a avaliação pedagógica, a acessibilidade e o desenvolvimento do pensamento computacional. Nesses casos, também são explorados conceitos e há contribuições na área computacional, principalmente relacionados à engenharia de software, tais como técnicas de geração procedural e linguagem específica de domínio. Atualmente, 3 orientações estão sendo realizadas em parceria com a professora Denise, conforme os alunos apresentarão, e outras 3 com a professora Carla, que inclui também gamificação da aprendizagem e a avaliação do aprendizado do pensamento computacional. Passo agora a palavra para a Carla, que apresentará um pouco mais. Agradeço à professora Rafaela por me passar a palavra. Eu sou a professora Carla Rodrigues, eu estou na UFABC como professora no CNCC e também na pós-graduação em Ciência da Computação desde 2016 e atuo principalmente na área de Informática na Educação. Meus temas e interesses de pesquisa envolvem a computação aplicada e têm como foco o desenvolvimento de recursos tecnológicos digitais, estratégias e métodos que possam apoiar o processo de ensino-aprendizagem em qualquer das modalidades,
tanto na presencial, na híbrida e também no e-learning. Como pesquisadora do LIRT, as linhas de pesquisa que eu tenho dado mais ênfase são as relacionadas à interação humano-computador, ao pensamento computacional e à gamificação. Mas também tenho interesse nos aspectos socioculturais que estão relacionados ao gênero nas ciências e tecnologias e jogos digitais educacionais e jogos sérios. Nesse sentido, na grande área de informática na educação, atualmente eu oriento alunos de mestrado. Os temas que a gente está trabalhando no momento envolvem gamificação para avaliação da aprendizagem, o reconhecimento de atividades humanas usando computação vestível, modelo de design freiriano para a inclusão digital de jovens e adultos, acessibilidade web para pessoas com autismo, pensamento computacional. Alguns desses alunos vão falar um pouco sobre esses temas de pesquisa. Então eu passo a palavra agora aos alunos que estão com a gente hoje no LIRT desenvolvendo seus trabalhos. Obrigada. Olá pessoal, tudo bem? Bom, eu sou Halif, aluno de doutorado sobre orientação das professoras Denise e a professora Rafaela, e eu apresentarei um pouco sobre a minha pesquisa de doutorado. Então, esse trabalho ele se insere no contexto da falta de abordagens para planejar a avaliação da aprendizagem em jogos sérios. Isso porque a gente identificou na literatura que quando se trata de avaliação no contexto de jogos sérios, a maioria realiza essa avaliação focada na reação, na percepção e na satisfação do usuário, negligenciando a avaliação da aprendizagem. Bom, esse estudo ele se fundamenta nos principais conceitos sobre avaliação em jogos sérios, como as teorias usadas, como tipos e tempos de avaliação e também os tipos de registro de coleta de dados, com o uso do jogo sério. Bom, sendo assim, o estudo tem como principal objetivo propor uma metodologia de desenvolvimento e uma ferramenta computacional que possam facilitar a medição da aprendizagem e também fornecer uma maneira sistemática de avaliar a eficácia de jogos sérios. Então, como metodologia, está prevista a realização de uma revisão sistemática da literatura, o desenvolvimento de artefatos, 3 artefatos, um deles é a metodologia de desenvolvimento, com um objetivo de integrar processos bem definidos. É uma ferramenta de apoio para incluir, customizar e analisar a avaliação, além de gerar relatórios dos dados coletados. E um jogo sério para a validação da proposta. Essa validação, que se dará através da prova de conceito, com o uso desse jogo sério, e através de um painel de especialistas. Bom, como resultados parciais, uma revisão sistemática sobre as abordagens usadas para avaliação da aprendizagem está sendo realizada e essa revisão está nas etapas finais. Além disso, os resultados esperados são os artefatos desenvolvidos para auxiliar o desenvolvimento de jogos sérios que evidenciem bons resultados na avaliação da aprendizagem. Esses artefatos, como já citados, uma metodologia, uma ferramenta de apoio e um jogo sério. Além disso, como principal contribuição está no impacto no modo como os pesquisadores projetam a avaliação da aprendizagem, não apenas focado na avaliação da reação, da satisfação, mas principalmente na avaliação da aprendizagem, considerando todo o ciclo de vida de desenvolvimento de um jogo sério. Então, por fim, essas são as referências usadas nesta apresentação
e muito obrigado. Meu nome é Diego e vou falar sobre o meu projeto de pesquisa intitulado Desenvolvimento de uma linguagem específica de domínio para a criação de jogos sérios do tipo quiz e aventura. O contexto envolve metodologias de desenvolvimento de jogos sérios e o problema de pesquisa está relacionado com o envolvimento do especialista no domínio no desenvolvimento e produção de jogos sérios, ou seja, o responsável pela inserção do conteúdo pedagógico no jogo sério. Como referencial teórico desse trabalho, Tanque cita a criação de um framework para o desenvolvimento desses jogos orientado a modelos para jogos sérios, onde permitia que o especialista conseguisse fazer edições desse jogo. Porém, ele não explora diferentes tipos pedagógicos de feedback e não contou com a participação desse especialista no desenvolvimento desse framework durante o processo. Garcia, explorando mais a fundo uma linguagem específica de domínio para a criação de jogos do gênero quiz, também não incluiu elementos que tornassem a jogabilidade mais dinâmica, e os especialistas que participaram durante o processo restringiram apenas aos testes dos jogos construídos no final. Como questão principal motivadora para alcançar o objetivo proposto desse trabalho, é como essas ferramentas de criação de jogos sérios do tipo quiz podem ser mais criativas, favoráveis para a promoção do ensino e adaptadas para diferentes temas e contextos relacionados aos jogos sérios. Com o objetivo, então, foi definido projetar, desenvolver e validar um metamodelo para a DCL, uma ferramenta de edição para a criação desses jogos sérios, quiz, envolvendo aventura no ambiente virtual 2D, e como hipótese é que essa linguagem específica de domínio e a ferramenta de edição vão permitir dar mais criatividade e reuso para a produção desses jogos sérios. A metodologia seguida começa por meio de uma revisão sistemática da literatura para entender as abordagens usadas do MDGD para a produção de jogos sérios, o desenvolvimento de metamodelo para jogos do gênero quiz e aventura e uma ferramenta de edição, e por fim a validação com especialistas para melhorias e finalmente um estudo de caso para comprovar a efetividade desses artefatos. Como os resultados parciais, temos a criação de uma visão geral sistematizada do MDGD para jogos sérios, a fase de análise concluída para a criação da DSL proposta, a linguagem de modelagem de jogos de aventura e quiz. Como resultados esperados, espera-se que a DSL e a ferramenta de edição reduzam as barreiras técnicas e favoreça a criatividade e os objetivos pedagógicos. E como contribuição esperada é o processo sistematizado do MDGD para os jogos sérios e a DSL, na qual a jogabilidade vai envolver o gênero quiz e aventura. Aqui estão as principais referências envolvidas nesse trabalho e muito obrigado. Olá, meu nome é Danilo. Hoje vou apresentar meu trabalho de mestrado que tem o título de Geração Procedimental de Conteúdo para Jogos de Desenvolvimento do Pensamento Computacional. Sou orientando da professora Rafaela Rocha, com a professora Denise Goya como co-orientadora. O pensamento computacional é um instrumento que vem sendo utilizado juntamente aos jogos sérios, para proporcionar o desenvolvimento do raciocínio lógico através da resolução de problemas que geralmente são baseados em lógica de programação. Criar jogos por si só é uma tarefa complexa, e adicionando as restrições impostas pelo domínio, que no caso deste trabalho é o pensamento computacional, torna-se necessário desenvolver técnicas para facilitar o processo de produção do jogo. Dito isso, um sistema de geração procedimental pode criar conteúdo automaticamente com ou sem a participação de uma pessoa no processo. Trata-se de substituir o problema de criar o conteúdo pelo da criação de sistemas. O problema principal deste trabalho é a dificuldade existente em criar níveis ou fases para jogos sérios de pensamento computacional, que permitam ao usuário ter controle sobre o nível gerado. O desenvolvimento do pensamento computacional
é bastante promissor no aprendizado de lógica de programação, e os jogos sérios têm sido usados para conduzir esse aprendizado. Os jogos sérios, além de contar com as dificuldades de produção de jogo de entretenimento, exigem conhecimentos de pessoas especializadas no domínio trabalhado, por exemplo, ciências, matemática ou pensamento computacional. A geração procedimental de conteúdo vem sendo bastante explorada pela indústria dos jogos de entretenimento desde muito tempo. Pouco a pouco, ela vem sendo utilizada na área acadêmica, mas ainda não é muito utilizada nos jogos sérios. Dessa forma, ferramentas de geração procedimental para a criação de conteúdo específico de domínio que trabalham em conjunto com a equipe de desenvolvedores podem ajudar ou até mesmo remover a necessidade de um especialista do domínio. Com o algoritmo de geração procedimental de conteúdo, é possível auxiliar o usuário, que é um especialista de domínio, em seu processo criativo através de uma ferramenta de autoria mista. A metodologia desse trabalho baseia-se nas características de pesquisa descritas pelos autores Antônio Carlos Gil e Raul Sidney Waslawick. O trabalho caracteriza-se quanto à sua natureza como pesquisa aplicada, que tem como objetivo formar uma solução para determinado problema encontrado na literatura. Quanto aos objetivos, o trabalho pode ser considerado uma pesquisa exploratória, porque foi identificada uma necessidade a partir da análise de um conjunto de fenômenos, que serviram de base para uma investigação mais profunda, buscando o desenvolvimento de uma solução. Em relação aos procedimentos técnicos, o trabalho abrange pesquisa bibliográfica, prova de conceito e avaliação com especialistas. Utiliza como base fundamental a leitura de artigos, teses, livros e outras publicações relacionadas ao tema. Também apresenta uma solução prática e viável, através da concepção de a ferramenta de autoria mista, com apoio e sua avaliação com especialistas no domínio, através de questionários. A proposta consiste em 2 projetos dependentes entre si. O primeiro é um protótipo de jogo de pensamento computacional. Ele é baseado em alguns jogos existentes na literatura, que ensinam a lógica de programação através de símbolos e sem codificação. O segundo é o principal projeto. Ele envolve esse protótipo de jogo acrescido de uma ferramenta de autoria mista, que é composta de um editor de níveis que servirá de interface para o especialista de domínio poder selecionar e compor os trechos que vão ser criados pelo algoritmo do gerador, que está embarcado na ferramenta. Após concluir esse processo, um arquivo com uma representação do nível será gerado, e então ele vai ser consumido pelo protótipo de jogo, que será então responsável por montar um nível baseado nessa representação durante a execução do jogo. Seguem algumas das referências utilizadas no trabalho e nessa apresentação. Muito obrigado pela atenção. Olá pessoal, meu nome é Guilherme Dias, eu vou estar apresentando para vocês meu trabalho intitulado Critérios de Acessibilidade para o Desenho Universal de Jogos Educacionais Digitais, é o meu projeto de mestrado, e eu sou orientado pela professora Denise Goya. Para contextualizar um pouco, é importante ressaltar que a inclusão ela é estabelecida por lei. Então, quando a gente pensa em desenvolver recursos educacionais, a gente tem que tentar a abordagem do desenho universal, que é tentar incluir o maior número de pessoas possíveis. Quando a gente se fala de um jogo educacional, de um recurso educacional, como é o caso dos jogos, a gente precisa relatar que eles necessitam ser acessíveis para todos, para as pessoas com e sem deficiências. Uma forma de tentar atacar esse problema é por meio de diretrizes e recomendações de acessibilidade para jogos digitais que visam, através dessas diretrizes, auxiliar os desenvolvedores a atingir a acessibilidade. Aí vem algumas questões motivadoras que motivam esse trabalho. Por exemplo, os jogos educacionais acessíveis, ele atendem às demandas de pessoas com deficiência de vários tipos. Eles podem ser usados também por pessoas sem deficiências. É por meio dessas questões que a gente vai motivar a fazer a pesquisa desse trabalho. Entrando um pouco mais a fundo no referencial teórico, dentro dos jogos digitais, a gente está especificamente focado dentro dos jogos digitais educacionais. A gente precisa, então, atacar a acessibilidade digital e o design universal e as formas como eles são feitos dentro do mundo dos jogos digitais educacionais. E uma das formas, como eu falei anteriormente, são as diretrizes e normas. Porém, como resultado disso, a gente tem jogos pouco acessíveis. Por quê? Então, como uma questão principal desse trabalho, a gente quer buscar como combinar os diferentes requisitos de acessibilidade para variados perfis de pessoas com deficiências na criação de jogos educacionais. Ou seja, a gente quer pegar diferentes requisitos e tentar atingir o máximo número de pessoas.
E como hipótese, a gente tem que o desenvolvimento e a validação de um checklist de critérios de acessibilidade vai auxiliar na combinação desses critérios. Como metodologia, a gente vai começar então, primeiro com a revisão bibliográfica, segundo com uma análise de diretrizes e recomendações para a construção de jogos educacionais digitais acessíveis, terceiro, a seleção e a combinação desses critérios a fim de categorizá-los e separá-los para tentar combinar esses requisitos e verificar aqueles requisitos que não podem ser combinados também. Quarto, é a validação desse conjunto elaborado, desse checklist que a gente vai criar. E quinto, através dele a gente vai tentar fazer o desenvolvimento de um jogo educacional digital acessível. Como resultado esperado, a gente busca obter um checklist de critérios de acessibilidade para jogos educacionais digitais acessíveis, que essa recomendação principal. E, por fim, a gente também vai obter um jogo educacional acessível a pessoas com e sem deficiência. Aqui estão algumas das principais referências utilizadas nesse trabalho e muito obrigado pela atenção. Olá, meu nome é João Carlos Lima. Vou apresentar o projeto de mestrado, uma metodologia para aplicação de estratégias de gamificação na avaliação da aprendizagem de alunos. Trabalho orientado pela professora Carla Rodrigues e pela professora Rafaela Rocha. Como contextualização do projeto, sabemos que existem muitas pesquisas sobre gamificação na educação. A maioria das pesquisas focam então no engajamento do aluno. E a avaliação é um processo fundamental para a educação. E os alunos têm muito medo, muita resistência quando se fala sobre avaliação. Nesse sentido, como problemas de pesquisa, propomos investigar as possibilidades de utilizar instrumentos de gamificação para melhorar o processo de avaliação da aprendizagem de alunos. Como referências teóricas, podemos definir a avaliação como medir o resultado do processo de ensino-aprendizagem, segundo o Libânio 94, e que, em geral, os alunos não têm bons olhos sobre a avaliação. Sobre TICs na educação, Valente de 2018, fala que a tecnologia digital tem mudado a escola em diversos níveis, assim como outras referências falam sobre o potencial da avaliação dentro da sala de aula. Como definição de gamificação, poucas pesquisas usam gamificação como estratégias de avaliação. Nesse contexto, então, o objetivo do projeto é propor e testar uma metodologia de avaliação da aprendizagem que utilize os elementos de gamificação. A metodologia do projeto foi separada, então, em aplicação em 3 cenários diferentes. No primeiro cenário, a aula e a avaliação seguiam um modelo tradicional. No segundo cenário, a aula ainda era tradicional, porém a avaliação era gamificada, através de um sistema denominado Gemini. No cenário 3, a aula e a avaliação foram gamificadas. Nesse momento foi introduzida a gamificação também do conteúdo. Entre os principais resultados parciais, podemos destacar uma postura mais ativa dos alunos que passaram a tomar a iniciativa de realizar as fases das missões, uma transparência e agilidade dos feedbacks das avaliações, uma vez que os professores eram necessários a dar esse feedback com mais agilidade, e uma recuperação contínua e personalizada dos alunos que não alcançarem o nível necessário, precisando voltar e fazer as atividades para passar para o próximo nível. Além, obviamente, do engajamento dos alunos em todas as atividades. E aqui estão as principais referências do projeto. Muito obrigado pela atenção. Olá, meu nome é Aline. Eu irei apresentar o meu projeto de mestrado, chamado Modelo de Design Freiriano para a Promoção da Inclusão Digital na Educação de Jovens e Adultos. As TEDx vêm transformando a forma como nós humanos vivemos. Na medida em que alguns serviços migram para plataformas digitais ou são mediados por elas, uma parte importante da população que não possui habilidades com tecnologias fica à margem da sociedade. Para entendermos o tamanho desse problema no Brasil, vamos olhar os dados do país com relação à alfabetização regular. Em 2019, o Brasil atingiu 11 milhões de analfabetos, número menor que os 15 milhões de 1996. Contudo, quando lançamos luz a esses números, percebemos que não há tanto a se comemorar,
visto que 48% dos brasileiros não concluíram a educação básica no Brasil e 30% da população não entende o que lê, formando assim uma massa de 38 milhões de pessoas que não possuem habilidades básicas de leitura e escrita. Uma das consequências do baixo letramento da população é a exclusão digital, que no Brasil atinge cerca de 49,5 milhões de pessoas. Sendo assim, cabe nos perguntar: como a ciência da computação, mais especificamente no campo da IHC, aliada à educação, podem contribuir para buscar soluções que ajudem a promover a inclusão digital dessa parcela da população? Tamanha a importância do tema da inclusão digital que no ano de 2018, o Centro de Inovação para a Educação Brasileira criou um currículo contendo as habilidades para a promoção da inclusão digital na educação fundamental. Em 2020, o I3E estabeleceu um padrão contendo um framework denominado DQ, que busca estabelecer um padrão global para coordenar os esforços rumo à plena alfabetização digital. Outro trabalho relevante é o de Fisher e Scharf, que no ano de 2000 criaram um modelo de meta-design, que, dentre outras coisas, possibilita também aos usuários trabalharem como designers, e a própria obra do educador Paulo Freire, que mostrou o relato de experiência do educador que na década de 60 alfabetizou adultos do sertão nordestino em 6 semanas. O objetivo geral desta pesquisa é apresentar e validar um framework denominado Modelo de Design Freiriano, fundamentado na teoria de alfabetização proposta por Paulo Freire, que possa subsidiar desenvolvedores de sistemas a criar aplicações que permitam a inclusão digital de alunos da educação de jovens e adultos. Para tal, nós iremos desenvolver um modelo de design baseado nas diretrizes de ensino-aprendizagem propostas por Paulo Freire. Iremos testar este modelo proposto em aplicações simuladoras como aplicações bancárias de compra e venda de produtos. Vamos validar os simuladores desenvolvidos com alunos da modalidade de educação de jovens e adultos, para então avaliar a eficácia do modelo de design freiriano e realizar ajustes se necessário. A metodologia da presente pesquisa teve início com uma revisão bibliográfica, para depois criarmos o framework Modelo de Design Freiriano, realizarmos testes com usuários que serão alunos da educação de jovens e adultos, para então fazermos a coleta de dados e a análise desses resultados, sendo que para o desenvolvimento dos artefatos e a análise dessas informações, nós utilizaremos a metodologia Design Science Research. Como resultados, espera-se que o novo modelo de design freiriano seja capaz de subsidiar desenvolvedores a criarem aplicações mais inclusivas para pessoas com pouca ou nenhuma experiência com TEDx, a fim de que eles possam não apenas operar essas tecnologias, mas também entender seu funcionamento, motivações, benefícios e malefícios, apropriando-se e emancipando-se no manuseio de artefatos tecnológicos. Essas são as principais referências do trabalho. Muito obrigada. Olá, eu sou Davidson, estudante de mestrado em Ciência da Computação pela Universidade Federal do ABC e sou orientado pelas professoras Carla Rodrigues e Vânia Neres, e eu trabalho com acessibilidade na web focada em pessoas com autismo. Visto que a internet se tornou essencial para praticamente todas as pessoas, desde que parte das interações sociais se tornaram via web, os meios de notícia se digitalizaram, tarefas burocráticas como bancos, que antes eram realizadas de maneira pessoal ou até mesmo compras são feitas pela internet, ter algum bloqueio ou limitação durante o acesso pode ser prejudicial a algumas pessoas, principalmente em tempos de pandemia. A motivação dessa pesquisa vem desses problemas encontrados durante o acesso à internet, que, embora existem diretrizes de acessibilidade, ela ainda não é amplamente utilizada. Por isso, começamos a nos perguntar como tornar sites acessíveis para pessoas com autismo. Durante a revisão bibliográfica, percebi alguns pontos que podem ser explorados, e resolvi focar na generalização das ferramentas de acessibilidade existentes. É interessante notar alguns trabalhos que servirão como base para pesquisa, como o WCAG, que são diretrizes de acessibilidade para conteúdo da web criado pela W3C, que é uma organização que busca a padronização da internet. Além disso, boa parte das pesquisas sobre acessibilidade na web partem dessas diretrizes. E focando no autismo, temos trabalhos como o Aspire, que aborda a acessibilidade física, intelectual e social, e o Gaia, que apresenta 28 recomendações que envolvem acessibilidade para conteúdos textuais, customização, consistência de navegação e interação.
Todos esses trabalhos, e mais alguns outros, serviram como apoio para minha pesquisa em diferentes passos. Meu principal objetivo é propor uma ferramenta de adaptação de conteúdos web para pessoas com autismo. Essa ferramenta visa tornar o acesso aos sites mais democrático, fornecendo uma nova interface mais amigável e personalizável. Para realizá-la, é necessário classificar os elementos dos sites em termos de acessibilidade, fornecer opções de interface, além de garantir a descrição dos elementos e a funcionalidade das páginas. E como eu pretendo fazer isso? Com base no que foi estudado, estamos propondo o desenvolvimento de uma extensão com os seguintes passos. Primeiro, extração de dados, onde os dados serão extraídos diretamente do DOM, de modo a criar um conjunto que possa ser treinado e classificado em termos de acessibilidade. Segundo, classificação dos elementos web, que, por meio de um algoritmo de aprendizado de máquina, irá determinar quais elementos das páginas precisam ser adaptados. Terceiro, o design da página é o fator decisivo para determinar o que será adaptado. Então, a avaliação do design deve seguir as diretrizes e recomendações do Gaia, Aspire e WCAG. Em quarto, a adaptação do conteúdo, que é o principal objetivo dessa pesquisa, os usuários terão uma opção de design personalizadas que se adequem à simplicidade, consistência e clareza necessária para tornar sua navegação compreensível. Por fim, o conteúdo adaptado passará novamente pelos passos 2 e 3, para verificar se sua adaptação foi eficiente e, se necessário, será realizada uma nova adaptação. Além disso, a aplicação e a avaliação da ferramenta serão realizadas com usuários em contexto de uso e será observado o comportamento ocular antes e depois da utilização por meio do eye tracking. Essa medida do olhar irá comparar o tempo de fixação em determinados elementos e verificar se o novo design consegue captar a atenção para as tarefas. Após uma extensa revisão da literatura, estamos escrevendo um mapeamento sistemático para que nos ajude a definir qual é o melhor design que podemos alcançar e incluir na ferramenta. Além disso, esperamos que este trabalho contribua para a sociedade de forma a incluir pessoas com autismo na internet e possa abrir caminho para que outras ferramentas semelhantes abordem outros transtornos ou deficiências. E na ciência da computação, esperamos que a nossa contribuição possa expandir o design inclusivo. Olá, eu sou a Poliana e vou apresentar o meu projeto de mestrado Reconhecimento de Atividades Humanas com Crianças em Contexto Educacional. Uma das maneiras que tem se popularizado bastante na captação de informações sobre o movimento e comportamento humano são os sensores wearable ou vestíveis. Para a gente conseguir interpretar os dados vindos desses dispositivos, vem a área desse trabalho, que é de reconhecimento de atividades humanas. Basicamente é feita a classificação do que a pessoa está fazendo em cada momento, como andar, correr, pular, etc. E nesse trabalho a gente visa explorar esse reconhecimento com o público infantil. Mas nesse contexto com crianças, há limitações no sistema de RAR. Nos métodos tradicionais, o que acontece? É feita uma captura dos dados, rotulação e treinamos o algoritmo para realizar a tarefa. Mas isso em um cenário real não é tão simples rotular, e é difícil pegar um modelo genérico e usar direto para crianças, ainda mais se ele foi treinado usando uma base de público adulto, que é o mais encontrado na literatura. Isso porque as crianças expressam as atividades de maneira individual e muito diferente dos adultos. Os trabalhos da autora Hossein, por exemplo, que faz o reconhecimento de atividades com crianças, nos mostram esses pontos. O primeiro usa uma base rotulada construída por eles, mas não é pública, e destaca a necessidade de algo mais personalizado e que funcione melhor para crianças diferentes. Logo em seguida, ela tenta propor algo mais próximo a resolver as limitações mencionadas aqui, a adaptação de modelo genérico de classificação com dados não rotulados, já que isso é o que a gente encontra na situação normal, mas tem uma lacuna, porque é testado apenas um método para fazer isso, que não necessariamente é o melhor. Então vem a pergunta: como podemos otimizar o reconhecimento de atividades de crianças quando considerando um ambiente não supervisionado, então elas fazem o que quiserem, e não rotulado, que não sabemos a atividade a cada momento? Para tentar responder essa pergunta, temos alguns passos da metodologia: a revisão da literatura, a escolha do dispositivo a ser usado, considerando o público, o experimento piloto para decidir a melhor posição, dentre outras coisas, para o sensor, o estudo de caso, no qual iremos coletar dados durante uma semana de 20 crianças durante uma situação educacional, seja em casa ou na sala de aula,
E por último, a análise dos dados, na qual serão comparadas diversas formas de adaptação de um modelo baseado em dados rotulados de um domínio de público adulto, sendo eles alguns algoritmos de adaptação de domínio não supervisionado e personalização. Além disso, durante essa fase, também serão gerados dados para a escola sobre o comportamento do aluno durante o período, relacionando a matéria e tipo de aula. Bem, como resultados parciais, temos a revisão da literatura, com esse trabalho publicado sobre wearables na sala de aula, e a análise do dispositivo a ser utilizado. Esperamos como contribuição um dataset público com os dados das crianças, algo que ainda não foi encontrado na literatura, um estudo comparativo com métodos para personalização e classificação do domínio não rotulado das crianças, e também um entendimento sobre a rotina escolar daqueles alunos do estudo, nesse cenário pandêmico, que daqui a alguns anos pretende se comparar à situação normalizada e analisar uma possível diferença no comportamento. Aqui estão as referências e muito obrigada! Olá, meu nome é Patrícia, eu sou orientada pelos professores Denise e Fabrício, e o tema do meu projeto de doutorado é Detecção de Posicionamento em Temas Controversos e Ideologicamente Politizados. Desde o início dessa década, o país vive uma crise política marcada por momentos chaves, tais como os protestos de junho de 2013, os panelaços de governo, o impeachment de Dilma Rousseff, a prisão do ex-presidente Lula e, mais recentemente, a eleição de Jair Bolsonaro para a presidência. De lá para cá, a tensão política no Brasil aumentou progressivamente e culminou na radicalização da polarização, caracterizada pela diminuição do diálogo, intolerância e esvaziamento do centro. Existem dois tipos de polarização: a afetiva, que é ligada a líderes carismáticos ou partidos políticos, e a ideológica, que é ligada a temas controversos, tais como a legalização do aborto ou o movimento armamentista. Mapear o comportamento de usuários de redes sociais, tais como Facebook, WhatsApp ou Twitter, pode ajudar a entender a opinião política dos mesmos. A principal questão de pesquisa do meu projeto está relacionada às características que definem o posicionamento político e como elas podem ser utilizadas para rotular automaticamente a opinião política ou ideológica de um usuário de uma rede social. O posicionamento de usuário em relação a um tema utópico pode ser neutro, favorável ou contrário. A detecção de posicionamento como uma subcategoria da mineração de opinião e análise de sentimentos é uma área de pesquisa relativamente nova em processamento de linguagem natural e machine learning. A maioria dos trabalhos publicados está implementada em datasets construídos na língua inglesa. E os trabalhos recentes se concentram principalmente na classificação supervisionada ou semi-supervisionada. O objetivo geral desse projeto é construir um modelo de classificação capaz de detectar automaticamente o posicionamento de um usuário em relação a um tema controverso ou ideologicamente politizado, utilizando técnicas de machine learning e processamento de linguagem natural, e explorando diferentes abordagens de seleção de categorias. A metodologia de pesquisa desse projeto consiste em revisão sistemática da literatura, criação do modelo de rotulação automática de usuários, estudo de caso utilizando bases coletadas pelo Observatório de Conflitos na Internet e análise de desempenho do modelo utilizando métricas de avaliação. Ao final desse projeto de pesquisa, nós esperamos ter um modelo de classificação não supervisionado, o avanço das técnicas de rotulação automática em português, a construção de um dataset brasileiro de usuários rotulados e a disponibilização do código e algoritmos para a comunidade. Olá, eu sou a Beatriz Matsui e nessa apresentação eu vou falar sobre o meu projeto de mestrado, aplicação de DevOps no aperfeiçoamento de processos de Machine Learning, sob a orientação da professora Denise Goya. Práticas de DevOps têm sido cada vez mais utilizadas por equipes de desenvolvimento de software, com o intuito de automatizar e simplificar processos que vão desde a integração, passando por testes, homologação, implantação, até a entrega final da aplicação aos usuários, em um cenário de constantes atualizações de versões de código. Com isso, o presente trabalho visa dar enfoque à possibilidade de aplicar esse conceito também em equipes que trabalham com aprendizado de máquina e que poderiam se beneficiar das melhorias que são trazidas com a adoção de DevOps. A questão motivadora desse trabalho com isso é como o DevOps pode contribuir na melhoria de processos de Machine Learning, ou aprendizado de máquina,
E como hipóteses de resposta a essa pergunta, nós temos a agilidade no desenvolvimento e implantação de modelos de machine learning, assim como a contribuição no planejamento e implementação de um ciclo de vida e evolução contínua desse modelo, com o objetivo de colocar a aplicação em produção. No estudo de Karamitsos e demais autores, por exemplo, é mostrado como aplicar práticas de CI/CD, ou integração contínua e entrega contínua, para a implantação de modelos de machine learning, por meio de um pipeline de aprendizado de máquina automatizado. Já no estudo de Lin e outros autores, é apresentado um modelo de ciclo de vida da aplicação baseado em MLOps, para otimizar inspeções baseadas em visão em processos de manufatura. Nesse contexto, o objetivo do presente trabalho é analisar a aplicabilidade do conceito de DevOps na melhoria de processos de aprendizado de máquina. Sobre isso, um termo que é comumente utilizado na literatura e na indústria é MLOps, que é a junção de Machine Learning com Operations, que seria justamente a representação de DevOps aplicado a práticas de Machine Learning, agora com as equipes de ML. Para o desenvolvimento do trabalho, a metodologia adotada consistirá na revisão sistemática da literatura, com a busca de estudos já publicados na área e o levantamento do estado da arte, o desenvolvimento de um modelo experimental de Machine Learning para os testes com DevOps e a validação dos resultados. A principal contribuição esperada do estudo é o entendimento e a aplicação de DevOps nas práticas de Machine Learning, sobretudo em um contexto de constantes atualizações de versão em produção, aliado a outros desafios inerentes ao aprendizado de máquina, e com isso, otimizar tais processos, assim como promover uma maior integração e aplicabilidade dos conceitos de engenharia de software com o aprendizado de máquina. Espera-se também promover um maior conhecimento sobre o tema e servir de referência para outros pesquisadores da área. E aqui estão as principais referências. Obrigada! Olá, eu sou a Sara Carturã e nesta conferência eu vou apresentar o meu projeto de doutorado, modelo de implementação da Lei de Proteção a Dados Pessoais em Ambientes Cloud, sobre a orientação da professora Denise Goya. Agradeço a CAPES todo o apoio e incentivo que tem me dado nesta minha jornada. Atualmente, há muitas tecnologias que permeiam praticamente em todos os aspectos de nossa sociedade, e para isso necessitamos de conectividade entre sistemas, ambientes, dispositivos e outros. Desta forma, a evolução das tecnologias tem promovido uma explosão de dados que trafegam pelas redes e, portanto, se faz necessário leis para regulamentar e proteger dados pessoais. Praticamente todos os países possuem uma lei específica para isso. Na União Europeia temos a GDPR, no Brasil temos a LGPD, onde sua elaboração teve por base a GDPR. Até a sua vigência, em agosto de 2018, várias medidas provisórias propuseram sua prorrogação, na justificativa de que as organizações não estavam preparadas, e pesquisas comprovaram isso. Outro fator é a morosidade para a instalação da NPD, que é o órgão responsável por zelar, implementar e fiscalizar o cumprimento da LGPD. Como um grande impacto em TI, a LGPD gera a necessidade de algumas mudanças no ciclo de desenvolvimento e operação da TI. Assim, a grande motivação do meu trabalho é ter um plano com as ações essenciais que devem ser feitas e um plano de implementação que oriente as organizações a se tornarem aderentes à Lei de Proteção de Dados Pessoais. Isto porque os padrões existentes, como ISO, COBIT, CMMI, etc., eles não são suficientes para direcionar uma implementação da LGPD, por exemplo. A ideia é criar uma melhor prática LGPD, no exemplo do Brasil, para auxiliar e reduzir o tempo de implementação. Vale ressaltar que mudanças culturais e comportamentais, envolvendo pessoas, processos e tecnologias, são necessárias. Como esse tema é muito recente no Brasil, não há muitos documentos publicados para serem utilizados como referências. Assim, tomar as experiências das lições aprendidas pelas implementações da GDPR é muito importante, uma vez que lá a lei já está implementada há mais de 2 anos. Teixeira também publicou várias conclusões específicas sobre as implementações da GDPR,
os sites governamentais das leis, como por exemplo no Brasil da Presidência da República, além, é claro, dos conceituais sobre cloud computing, sistemas de sistemas e DevOps. O objetivo principal do trabalho é identificar a melhor forma de como elaborar e executar um plano de implementação da Lei de Proteção de Dados Pessoais em organizações que possuem ambientes sistemas de sistemas baseados em cloud. Para obtermos esta resposta, deveremos apresentar e validar um modelo conceitual para o planejamento e formas de implementação da LGPD. Para atingirmos o nosso objetivo, o trabalho se propõe a elaborar uma revisão sistemática da literatura, a fim de buscar referências e identificar o estado da arte neste tema. Posteriormente, será elaborada a proposição do modelo e dos critérios para a elaboração do plano de implementação. Em seguida, será validado o modelo por meio de uma implementação real em uma organização e, finalmente, será revisado os resultados obtidos e identificados sugestões para trabalhos futuros. Os resultados esperados com este estudo são: primeiro, a criação de um modelo de proteção aos dados pessoais que contenha os requisitos mínimos para aderência à lei, considerando o país de origem. Segundo, a estruturação de um plano de implementação de proteção a dados pessoais em ambientes cloud, que apresente uma sequência de principais ações, apontando seus principais riscos. E terceiro, uma avaliação sobre uma aplicação do modelo ao caso brasileiro, a LGPD. Aqui estão as principais referências para esse estudo até o momento. Fico à disposição para maiores detalhes. Obrigada e até a próxima.